As primeiras luzes do amanhecer tocavam as colinas da Judéia, e o mundo parecia mergulhado em um silêncio pesado. Os discípulos de Jesus, escondidos e temerosos, tentavam compreender tudo o que havia acontecido. Pedro, antes tão corajoso, agora se via tomado pela culpa e pelo arrependimento. Ele lembrava das palavras do Mestre, dos milagres, do amor incondicional que havia testemunhado. Cada lembrança era um golpe em sua alma. O homem que caminhara sobre as águas e acalmara tempestades havia sido crucificado como um criminoso. A esperança parecia morta com ele, e o coração dos que o seguiam estava mergulhado em profunda escuridão. 3 dias haviam se passado desde a crucificação. Maria Madalena, que não conseguia conter a saudade, decidiu ir ao túmulo onde o corpo de Jesus fora colocado. Ela levava perfumes e óleos para ungir o corpo do Mestre, como mandava a tradição. Ao se aproximar do sepulcro, notou algo estranho. A pedra que selava a entrada havia sido removida. O medo e a confusão tomaram conta dela. Correu para avisar Pedro e João, gritando: "Tiraram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram." A vida comum de lamento e medo dos discípulos estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. Pedro e João correram o mais rápido que podiam até o túmulo. O vento frio da manhã cortava seus rostos, mas o desespero falava mais alto. Ao chegarem, João olhou para dentro e viu os lençóis de linho deixados no chão. Pedro entrou e observou mesmo. O corpo não estava lá. As dúvidas começaram a crescer. Será que alguém o roubou? Será que as palavras de Jesus sobre ressuscitar ao 3º dia eram reais? O peso da incredulidade os oprimia. A esperança lutava contra o medo, e a fé parecia distante, como uma chama quase apagada. Enquanto os discípulos voltavam confusos, Maria permaneceu junto ao túmulo, chorando. Seu coração doía profundamente. Ao olhar novamente para dentro, viu 2 anjos sentados onde o corpo de Jesus estivera. "Mulher, por que choras?" perguntaram. Ela respondeu: "Levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram." Ao se virar, viu um homem que ela pensou ser o jardineiro. Ele perguntou o mesmo. E, com lágrimas nos olhos, ela disse: "Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste." Então, o homem falou seu nome, Maria. E naquele instante, ela reconheceu a voz. Era Jesus. Ele estava vivo. Maria correu para contar aos discípulos o que havia visto, mas eles não acreditaram. O medo do Império Romano e dos líderes religiosos ainda os paralisava. Naquela mesma noite, trancados em uma casa, os discípulos se reuniam em silêncio, temendo serem descobertos. De repente, Jesus apareceu no meio deles e disse: "A paz seja convosco." O impacto foi imenso. Aquele que havia sido morto estava ali, diante deles, mostrando as feridas nas mãos e no lado. Eles se encheram de alegria e espanto. Jesus soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo." Mas Tomé, que não estava presente, duvidou. Disse que só acreditaria se tocasse nas feridas do Mestre. 8 dias depois, Jesus apareceu novamente. Dirigiu-se a Tomé e disse: "Põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Não sejas incrédulo, mas crente." Tomé, com o coração abalado, caiu de joelhos e exclamou: "Senhor meu e Deus meu." Foi nesse momento que a fé foi restaurada completamente entre os discípulos. O impossível se tornará real. A morte havia sido vencida, e a promessa cumprida. Nos dias seguintes, Jesus continuou a aparecer a muitos. À beira do mar da Galileia, os discípulos tentavam pescar, mas nada conseguiam. Então, ao amanhecer, um homem na praia lhes disse: "Lançai a rede do lado direito do barco." Fizeram assim e apanharam uma multidão de peixes. João reconheceu e gritou: "É o Senhor." Pedro, tomado de emoção, lançou-se nas águas e nadou até ele. Na praia, o Mestre os esperava com pão e peixe assando sobre brasas. Era um reencontro de amor e restauração. Após a refeição, Jesus olhou para Pedro e perguntou 3 vezes: "Simão, filho de Jonas, tu me amas?" A cada resposta afirmativa, Jesus o encarregava: "Apacenta as minhas ovelhas." Pedro entendeu que, mesmo tendo negado o Mestre, ainda havia perdão. Jesus o restaurava e o preparava para a missão de espalhar sua palavra pelo mundo. O pescador amedrontado tornava-se agora um líder cheio de fé e coragem. A ressurreição não apenas devolvera a vida a Jesus, mas havia renascido dentro deles também. Antes de subir aos céus, Jesus reuniu seus discípulos no Monte das Oliveiras. Ali, ele lhes deu a grande comissão: "Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura." Prometeu que não os deixaria sozinhos,
mas enviaria o Espírito Santo como Consolador. Enquanto falava, foi levado diante de seus olhos, e uma nuvem o encobriu. Os discípulos caíram de joelhos, cheios de temor e esperança. A missão estava agora em suas mãos, e o mundo nunca mais seria o mesmo. A ressurreição de Jesus não foi apenas o triunfo sobre a morte, mas o início de uma nova era de fé e salvação. Os corações que antes estavam despedaçados foram restaurados pela certeza de que o amor de Deus é mais forte que qualquer sepulcro. A vida voltou a ter sentido, a esperança reacendeu, e o medo deu lugar à coragem. Pedro, Maria e todos os que testemunharam aquele milagre entenderam que, com Cristo vivo, nada é impossível. A pedra do túmulo não apenas foi removida, também caiu o peso da dúvida e da dor. A luz da ressurreição brilhou para sempre sobre a humanidade.